Olá pessoal, aqui é o Jackson Marciano na área, dessa vez com a resenha do Homem-Aranha da coleção Marvel Legends Retro Vintage Series produzida pela Hasbro. Vamos analisar os pontos positivos e negativos para auxiliar você no processo de escolha. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso review. Analisando a cartela, o estilo dessa cartela aí lembra bastante as cartelas da Toy Biz, das figuras da Toy Biz da década de 90, baseadas na animação do Homem-Aranha, que fez bastante sucesso na ocasião, ok? Aqui basicamente é bem igual às cartelas antigas, onde você tem aqui como se fosse um fundo da cidade, né, mostrando a cidade lá de Nova York. Aqui como se fosse um outdoor com o desenho do Homem-Aranha, né? E você tem aqui um logotipo retrô com o nome do personagem, aqui o selo da Marvel Comics no caso, né? Desenho do Homem-Aranha aqui em cima, e você visualiza aqui ao lado o selo da Hasbro. No verso da cartela a gente tem aí um padrão bem parecido com as cartelas da década de 90 aí da Toy Biz, ok? Que eram as figuras baseadas aí na animação. A gente tem aqui um desenho em duas cores da figura. No caso aí, quando a figura apresentava um mecanismo de ação, essas figuras da década de 90, aqui era a explicação apresentando como que você ativava o mecanismo. Aqui em cima, selo da Hasbro, o mesmo nome do personagem aqui, desenho dele também. A gente tem aqui uma bio apresentada em vários idiomas e no caso em português o texto diz: após ser picado por uma aranha radioativa, Peter Parker desenvolve habilidades aracnídeas, tornando-se o herói Homem-Aranha. Logo abaixo a gente visualiza aí as outras figuras dessa Wave, que a gente tem o Electro, o Peter Parker, o Duende Verde, a Gwen Stacy, que vem aí com a Mary Jane Watson também, e o Demolidor. Abaixo a gente tem aí o selo, o adesivo da Hasbro, né, que foi colocado por cima aí das especificações técnicas que tinha na cartela originalmente, e você pode encontrar em várias lojas aqui no Brasil, tá? Porque foi importado aí pela Hasbro do Brasil. Mas eu indico a vocês aí a Toysnet, que é excelente atendimento, excelente preço, ok pessoal? Eles têm também figuras em outras escalas e de outras coleções também, tá? Selo da Hasbro aqui ao lado. Vamos passar então para a figura fora da cartela. E aí está o nosso Peter Parker Homem-Aranha fora da cartela. Confesso a vocês que eu tive que lutar contra mim para poder começar a gravar o vídeo, porque é muito legal de articular essa figura. Ela tem bastante possibilidades e pensei que não ia ficar tão impressionado, mas eu fiquei bem impressionado positivamente, inclusive. Além da figura, ela vem com a cabeça sobressalente, que seria a cabeça aí mais parecida com a arte do Steve Ditko, que tem aí os olhos menores, né? Inclusive me lembra aí aquela animação não da década de 90, mas a anterior, que era tinha uma animação nos olhos, então aí os olhos ficavam menores e lembrava bem o desenho do Ditko, né? Bem legal, tá? Além da figura, ele vem aí com o par de mãos com punho fechado, tá? Nenhum mistério, mas uma falta que eu achei que eu não gostei disso é que eu acho que deveria ter vindo com as mãos dele escalando as paredes, né, com a mão espalmada, porque aí você teria uma figura definitiva da Hasbro do Aranha, tá? Isso aí eu achei que ficou faltando realmente. Bom pessoal, a tonalidade aí desse vermelho é um pouco mais escura do que as versões anteriores aí do Aranha, que saiu aí na Wave anterior, que tinha o Spider Pizza, depois na Wave
Na série Retro Vintage ele veio numa Wave, a primeira versão aí do Aranha, né, com uniforme clássico, tá? E agora essa Wave Retro Vintage que vem aí com a versão baseada aí no desenho animado, tá? Basicamente essa cabeça aí eu acho que é uma escultura bem próxima dos desenhos do John Romita, o John Romita Sr., né, o pai, porque basicamente você vê aí o design aqui da cabeça do desenho bem parecida com os desenhos do artista, que eu achava excepcional, bem legal mesmo. Eu era fã daquelas histórias clássicas do Aracnídeo, ok? A gente visualiza aí, deixa eu só aproximar mais. A gente visualiza aqui que a pintura das teias, ela tá legal, tá bem feita, mas possui algumas poucas falhas, tá? No caso aqui da minha figura, eu não identifiquei muitas falhas não, mas teve algumas pessoas que ficaram reclamando. Eu confesso que eu fiquei bem satisfeito com a minha figura, não sei se de repente eu que dei sorte, tá? Mas eu queria deixar registrado que realmente algumas figuras tiveram falhas. No caso da minha, eu vou ser sincero, não tenho que apedrejar a Hasbro não. Algumas figuras aí que foram vistas, outros colecionadores reclamaram que ela vinha aí com pintado de azul. Deixa eu só aumentar aqui a luz. Aumentei um pouquinho a luz, mas não tanto para não ofuscar aí, para a gente conseguir ver os detalhes. A pintura aí do escudo dele nas costas, tá? O escudo da aranha. Tá pintado de forma correta, mas eu acho que poderia ser um pouco melhor. Eu acho que a aplicação de tinta está insuficiente. Você visualiza aí um pouco do azul, né? Que é o plástico aí, a cor do plástico que tem abaixo da aranha, tá? Na frente, então, como eu falei, a pintura aí tanto do escudo aqui da aranha quanto das teias, no caso da minha figura, eu não identifiquei grandes falhas, não são dignas de você mencionar, mas eu tenho que falar que algumas figuras de outras pessoas, as pessoas encontraram, tá? Inclusive aqui no antebraço, achei que a pintura tá bem feita. Agora, vocês perceberam que a figura, se você for comparar, né, a gente está reclamando de certas coisas, tipo pintura, escultura, etc. Mas as figuras, por exemplo, bem saudosas, para quem é saudosista, né, antigo, colecionador antigo, as figuras da série Secret Wars, né, que foram fabricadas aqui no Brasil pela Gulliver, a gente verificava aí uma escultura bem primária mesmo, né? De brinquedos que eram fabricados aí na década de 80 com aquele estilo, aquele design. Não tem uma coisa tão computadorizada, feita realmente nos moldes que a gente tem hoje, tá? Bom, vamos analisar então a articulação. É a figura mais bem articulada aí do Aranha pela Hasbro, ok? Pela Hasbro é a mais bem articulada, ele olha bastante aí pra cima. O pessoal não gostou, achou que tinha que olhar um pouco mais, gente, pelo amor de Deus, né? Para baixo o suficiente, você gira para os lados e também tem um movimento aqui, ó, inclinando para os lados, excelente, porque isso era uma coisa que faltava nas figuras da Legends, tá? Aqui os ombros você tem, no caso da minha figura, você tem umas articulações bem rígidas porque tá novo, mas você tem uma boa amplitude de movimento aí para cima, ok? Eu só não quero forçar muito, que eu não quero estragar as articulações. Ela tem articulações de borboleta que tem um movimento mais amplo para trás, tá? O braço aqui para trás, mas para frente ele também tem um movimento, ok? Obviamente você consegue girar aqui 360, você tem a articulação no bíceps também girando 360, a articulação dupla nos cotovelos permite bom ângulo de movimento, só não é maior por causa da escultura aqui do braço, né, do antebraço, então você não junta tanto.
A articulação dos pulsos é estilo Marvel Legends, você consegue girar 360 e fazer um movimento de alavanca para baixo e para cima, ok? No abdômen você tem uma articulação, né, no torso, você tem uma articulação diferenciada. Eu identifico essa articulação de cima como torso, porque a de baixo que seria mais para o abdômen. Mas aqui nessa articulação de cima você tem movimento aí para frente, para trás, e também consegue movimentar para os lados, o que eles de repente simularam aí o mesmo tipo de articulação que as figuras da McFarlane Toys, tá? Então isso te dá uma capacidade de mobilidade. Além disso, você consegue girar aqui também em cima, girar aqui como se fosse a mesma articulação da cintura. Então isso te dá uma mobilidade bem maior. Aqui embaixo na cintura ou na altura do abdômen, você tem aí uma outra articulação que você também movimenta para frente, ele tem um bom ângulo. Para trás também excelente essa articulação de baixo. Então você juntando a articulação de baixo e de cima, você tem praticamente um aranha contorcionista. Porque ele consegue aí fazer movimentos bem próximos aos quadrinhos, de repente simulando aí aqueles movimentos que o Todd McFarlane fazia nos desenhos dele, né? Você tem aí também, aqui no caso dessa de baixo, mais para a cintura, né? Você não tem o giro, mas você consegue girar aqui em cima, na articulação de cima. Você não tem o giro, mas tem o movimento para frente e para trás. E não tem o movimento também para os lados. Para o lado é só a articulação de cima, ok? A articulação das pernas tem excelente abertura. Você tem aquele mecanismo que é apresentado na figura do Coisa, que você consegue puxar para baixo e ter um ângulo maior dessa articulação da perna, ok? Só que no caso é diferente da articulação do Fera. Você tem um movimento único para cada perna. Então você consegue fazer na perna de repente esquerda, e a direita você não precisa puxar para baixo. Deu para entender? Com a do Fera não, você puxava e vinha as duas pernas para baixo. Então você tem excelente ângulo aí para cima, praticamente. Daqui a pouco vamos fazer uma figura que ele chuta a cabeça. Mas ele tem um excelente ângulo aí para frente, para trás não articula muito por causa da escultura do traseiro, tá? Tem articulação estilo coxa aqui no início da coxa, girando 360. Ele tem articulação dupla nos joelhos, permite excelente ângulo. A articulação no início da bota aqui no meio da canela, que você gira 360. E os tornozelos estilo Marvel Legends, excelente ângulo para baixo, para cima e para os lados. Então para mim é uma figura muito bem articulada aí da Hasbro, ok? Deixa eu trocar aqui a cabeça para a gente ver, sai sem dificuldade. Colocar a cabeça aí do Steve Ditko. E coloca sem dificuldade também. Tá aí a cabeça do Steve Ditko, que tem aí umas tamanho aí da pintura dos olhos menor, lembrando aí os desenhos do artista, tá? Proporções do corpo eu achei que estão bem esculpidas, tá bem legal. Como eu falei, eu acho que só faltou aí você colocar as mãos, deixa eu tirar a mão aqui para trocar, você ter mãos deles escalando as paredes, porque eu achei que foi uma falha da Hasbro, tá? Vou colocar aqui para ver, mas sem dificuldade, coloquei aí, mão troca sem dificuldade. Mesma articulação também, estilo alavanca, né? Hinge articulation. Tá? Você consegue aí movimento para cima e para baixo, tá? Punho fechado, ok, pessoal? Bom, essa figura aí do Homem-Aranha, a versão Retro Vintage de 2020, tem cerca de 16 centímetros. Isso equivale em polegadas a cerca de 6,29 polegadas. Comparando a escala aí com dois personagens com a estatura bem diferente, que são o Hulk 80 anos e o Wolverine da Wave aí do Apocalipse. Agora comparando a escala com a figura de 7 polegadas Marvel Select do Homem-Areia,
e com a Mulher-Aranha da Wave aí do Magma da Hasbro. Comparando a escala agora aí com o Escorpião da Wave do Magma e com o Aranha Escarlate da Wave do Rhino. Agora Spider-Girl, Garota-Aranha da Wave do Duende Macabro e o Noturno da Wave do Wendigo. E agora comparando a escala aí com o Dr. Octopus e com o Abutre. Agora comparando a escala aí com o Mistério e com o Duende Demoníaco. E agora comparando a escala com o Octopus Superior e com o Homem-Aranha Gameverse, o Spider-Armor Mark III. Agora comparando a escala aí com as duas figuras lançamentos Walgreens, né, do quarteto, que seria o Coisa e o Tocha Humana. E agora comparando a escala aí com a primeira versão do Aranha Spider-Pizza aí, Wave Vintage, e com a versão Gameverse Traje de Velocidade. E agora comparando a escala aí com a versão Marvel Legends para o filme De Volta ao Lar e com o Homem-Aranha da Mafex. Bem pessoal, chegamos ao final de mais um review, mais uma resenha, dessa vez aí a versão Vintage Retro de 2020 do Homem-Aranha com seu uniforme clássico, baseado aí nas figuras da Toy Biz da década de 90, baseadas na animação da década de 90. Bom, para essa figura pessoal, a escultura eu qualifiquei com nota 10, é uma excelente escultura, capta muito bem aí a escultura da Red Sculpt, os desenhos do John Romita Sr. e do Steve Ditko, ok? E vocês podem também verificar que na pintura a qualificação que eu dei foi nota 9, já que existem algumas poucas falhas no caso da minha figura e algumas figuras têm problemas aí com a transição das cores, ok? Também para articulação eu qualifiquei com nota 10, já que a amplitude de movimentos é muito boa, pontos de articulação, essa figura é a mais bem articulada da Hasbro. E por conta disso, na qualificação geral, eu qualifiquei aí com nota 9,5, ok? É uma excelente figura aí do Aracnídeo, com certeza os fãs vão correr atrás dessa figura, principalmente aí por causa das articulações premium e também da escultura, ok? Eu indico vocês estarem procurando aí a loja Toysnet, que tem excelente atendimento, excelente preço, e que poderão aí adquirir também figuras de outras coleções e de outras waves. É isso aí pessoal, Marciano partindo, aguardo vocês no nosso próximo review. Não esqueça de se inscrever no canal que não é inscrito e de dar o like aí no vídeo para fortalecer. Um grande abraço para vocês, tchau tchau. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e acesse as outras redes sociais.